Eu sou Carolina Benedetto Galois, médica psiquiatra e psicoterapeuta aqui de Porto Alegre e também coautora do livro Psicofármacos Consulta Rápida. A minha área de atuação é basicamente transtornos de ansiedade e é justamente sobre eles que eu vim aqui conversar com vocês. A gente sabe que a prevalência de transtornos de ansiedade já é muito alta na população. Com essa pandemia do coronavírus e todo esse contexto que está envolvendo essa situação atual, a tendência é que esses casos subam, que a gente tenha talvez até um boom de transtornos ansiosos, entre outros transtornos psiquiátricos também, nos próximos meses, talvez até anos. Então, a minha ideia hoje seria trazer 8 dicas práticas e clínicas para todos nós, psiquiatras, psicólogos, para que a gente possa usar e tentar frear um pouco, né, essa possível explosão de casos que possam vir a acontecer. Vamos lá? A dica número 1, então, é sobre a medicação dos pacientes. Temos que fazer uma análise bem minuciosa para ver se o paciente vai precisar iniciar uma medicação, caso ele venha só em psicoterapia, se o paciente vai precisar aumentar a medicação que ele já vinha em uso, como por exemplo um antidepressivo, ou talvez associar alguma medicação ansiolítica durante algum período, por exemplo, um benzodiazepínico que pode ajudar muito. A dica número 2 é que a gente escute nossos pacientes com afeto, que a gente deixe eles colocar para fora as suas angústias, as suas preocupações, os seus medos durante esse período. Isso pode ter um efeito como um fio terra, como descarregar um pouco de todo esse estresse que estão vivendo nesse momento crítico. A dica número 3 é sobre orientar o paciente a ele não passar o dia escutando as notícias, a ele não passar o tempo todo na rede social, na internet, vendo notícias, muitas delas fake news, que isso pode aumentar todo esse processo estressante que essa situação já naturalmente traz. Então eu tenho conversado com meus pacientes e sugerido que eles se interem sobre as informações ao acordar, talvez no meio do dia uma informaçãozinha ou outra e um pouquinho antes de deitar. Fora isso, que procedam com outras atividades e outras questões dentro de casa que não sejam sobre o coronavírus. A dica número 4 é que a gente planeje com o paciente uma organização de rotina dia a dia, ou seja, que a gente possa sugerir para ele, por exemplo, que ele faça antes de dormir o planejamento do dia seguinte. Não precisa planejar a longo prazo, essa situação do coronavírus está sendo muito rápida, mudando dia após dia, então o ideal é que ele possa fazer o seu planejamento um dia após o outro. A dica número 5 é que a gente sugira ao nosso paciente acrescentar nesse planejamento diário sempre alguma tarefa de produção e não só tarefas de ocupação. Claro que pessoas que já estão trabalhando em home office, elas já estão com tarefas de produção, mas quem fica em casa sem ter alguma atividade fixa pode ficar o tempo todo só se ocupando em seriados ou algumas questões de televisão, e eu sempre sugiro para os meus pacientes que eles possam fazer algo produtivo também. A sensação de fazer algo produtivo é muito gratificante e pode inclusive aliviar todo esse estresse e essa ansiedade que tem sido causado por esse momento. A dica número 6, então, é para a gente não esquecer de reforçar com os pacientes que eles sigam aquelas orientações básicas de saúde, né? Como dormir bem, se alimentar de forma adequada e não deixar de fazer exercício físico nesse momento. Tudo isso pode estar restrito, claro, porque a pessoa está em casa, mas é possível sim. Então a gente tem que dar uma incentivada e achar meio com os pacientes para que eles possam seguir fazendo esse tipo de atividade. A dica número 7 é para que a gente possa fazer uma avaliação minuciosa dos convívios e relações pessoais do paciente. Para muita gente, passar 24 horas com seus familiares pode ser maravilhoso, mas para outras pessoas isso pode ser muito perturbador, gerar bastante estresse e ansiedade, o que pode agravar os quadros nesse momento. Então, a sugestão é que se possa avaliar caso a caso como estão os convívios e como que o paciente poderia fazer para levar aquela relação para o melhor possível dela nesse momento. Para pacientes que estão confinados sozinho em casa, a sugestão é que eles possam manter contato virtual com pessoas que lhe façam bem, que eles não se isolem completamente, mas que eles mantenham contatos por videochamadas ou telefonemas de familiares ou amigos que eles gostem bastante.
A dica número 8 seria da gente sugerir, caso isso ainda não tenha sido feito, para o paciente seguir algum programa de meditação, de preferência mindfulness. Existem inúmeros aplicativos, sites na internet que fazem uma explicação ou uma orientação para esse processo. Então, essa seria uma dica bastante importante que pode agregar muito, tanto na melhora quanto na prevenção, né, de uma situação futura. Bom, espero que as dicas tenham sido úteis e que a gente possa seguir aí na luta contra os transtornos de ansiedade, principalmente nesse momento tão complicado que a gente vem vivendo, que é a pandemia do coronavírus. Obrigada!